1 Samuel capítulo 3. Que o Espírito de Deus esteja revelando ao teu coração esta palavra. A palavra do Senhor diz assim a partir do verso 1. Você que vai acompanhar com a tua Bíblia. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Pai, estamos na tua presença para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, e ministra a tua palavra em nossos corações, o ensinamento desta noite para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós temos o costume de valorizar os nossos feitos. Às vezes nós temos por costume valorizar o que nós fazemos diante do Senhor. Às vezes nós recebemos do Senhor coisas maravilhosas, e por nós termos nos proposto a retribuir ao Senhor pela bênção que nós recebemos, achamos que de alguma forma estamos retribuindo o que o Senhor fez. Algumas pessoas fazem isso quando estão doentes, algumas pessoas fazem isso quando estão passando por problemas financeiros, algumas pessoas fazem isso quando estão passando por dificuldades familiares ou diversas dificuldades. A gente tende a sempre pedir ao Senhor para que realize o desejo no nosso coração, e quando Ele realizar, nós nos propusemos a sempre a retribuir de acordo com aquilo que Ele fez. Quando a gente olha a história da Ana, a gente tende a valorizar o ato de Ana. A gente tem a elogiar a fidelidade de Ana, de dar o filho que ela tanto sonhava ter para Deus. A gente olha para Ana e diz assim: poxa, Ana, como você foi uma mulher de Deus. Você estava ali humilhada, pedindo a Deus um filho, Deus te concede este filho e você dá para o Senhor. Mas é importante a gente conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para que a gente dê a Deus todo o mérito, e não a Ana.
Porque havia uma lei em Israel, lá atrás, quando Moisés foi falar com Deus. E uma das leis era que o Senhor tinha escolhido uma das tribos para adorar ao Senhor. A tribo de Levi era a tribo escolhida para Deus para adorar ao Senhor. Então Deus falou assim, que todo primogênito seria do Senhor. Todo primogênito estaria a serviço do Senhor. Então a palavra do Senhor me ensina que Eucana, esposo de Ana, era descendente de Levi. Portanto, Samuel, por ser o primogênito de Ana, já era do Senhor. Não foi Ana que deu ao Senhor, ela só obedeceu. Algo que Deus já tinha falado há muito tempo atrás. Ana não foi a única que fez isso. Muitas irmãs, muitas parentes, muitas mulheres hebreias tinham feito a mesma coisa que Ana. Por isso o mérito não é de Ana. Quando nós obedecemos a Deus, algumas pessoas acham que nós precisamos soltar fogos, nós temos que soltar rojões. Olha, obedeci a Deus. Obedecer a Deus nada mais é que a nossa obrigação. Obedecer a Deus e fazer cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, nada mais é do que a minha e a sua obrigação. E às vezes nós estamos tão acostumados a desobedecer a Deus, que quando obedecemos queremos que Deus possa rever algumas situações. Samuel era o primogênito. Ele era do Senhor. Ele era bênção do Senhor, para serviço da obra do Senhor. Então, quando Ana entrega Samuel ao Senhor, ela não fez mais nada do que a obrigação dela. Por isso a glória é de Deus e não de Ana. A glória é de Deus. Mas aí Samuel cresce no meio de sacerdotes com um coração sujo. Ele cresce no meio de Eli, ele cresce no meio de Ofni e Finéias, e ele precisa muito de que ele pudesse ser bem orientado, bem discipulado. Mas diz a palavra do Senhor que naquela época o Senhor não se manifestava, o Senhor não falava, e às vezes alguns sonhos aconteciam. Por quê, irmãos? Porque o povo não estava nem aí para Deus. Nessa época o povo estava corrompido, a sua desobediência era enorme. E se não fosse o coração de alguns juízes que Deus levantou no meio do povo, aquele povo já teria esquecido de Deus há muito tempo. E a gente sabe que Deus foi levantando homens e mulheres no período de juízes, exatamente para poder fazer a diferença no meio de um povo que já tinha escolhido outro Deus para adorar. Já tinha se contaminado. Então Deus não podia falar tanto no meio de um povo como esse. Por quê? Porque o povo não ia nem ouvir. O povo não ia nem dar bola. Você está entendendo? Assim como nós vemos nos dias de hoje. Os homens de Deus estão sendo levantados, mas muitas vezes o povo não quer nem ouvir os homens de Deus. O povo está mais preocupado em fazer as coisas que estão querendo fazer. As pessoas estão mais preocupadas em dar vazão às suas próprias vontades do que simplesmente ouvir o que Deus tem para falar. Então Samuel, ele está vivendo num período onde Deus não está se manifestando como deveria, por causa do coração do povo. Quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu me lembro de Jesus dizendo assim: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores que eu fiz. E eu não vejo coisas maiores acontecendo nos dias de hoje. Eu não vejo coisas maiores que Jesus realizou acontecendo nos dias de hoje. E há uma explicação para isso.
Porque a palavra do Senhor me ensina que a igreja de Atos, a essência da igreja de Atos, é que ela não era egoísta, individualista e orgulhosa. Era a maneira que eles tinham de avaliar uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não podia ser orgulhosa, individualista e vaidosa. E hoje nós olhamos as pessoas falando sobre avivamento. Olha, estamos vivendo o tempo do avivamento, mas cada dia que passa, a igreja está mais egoísta, mais vaidosa, mais individualista, mais arrogante. Então, como estamos vivendo o grande avivamento? Como estamos vivendo o poder de Deus, se nós não temos manifestado em nós o que a igreja primitiva manifestava, como o entendimento sobre ser cheio do Espírito Santo? Se nós não somos pessoas como eles eram, então nós estamos aqui esperando que Deus manifeste coisas que não vai manifestar por causa do nosso coração egoísta, do nosso coração vaidoso, do nosso coração individualista. Assim como acontecia na mesma época de Samuel. Eli não estava preocupado com o povo. Ofni e Finéias não estavam preocupados com o povo. Eles estavam preocupados com eles, com os benefícios que a posição que eles tinham podia dar a eles. E Deus não se agradava disso, está entendendo? Deus não se agradava disso. Então Deus vai dar um basta nisso tudo. Por isso, quando ele fala com Samuel, ele diz que os ouvidos vão tinir quando ouvirem o que vai acontecer. Porque o juízo de Deus virá primeiro pela casa dele. O juízo de Deus vai começar sobre a vida de Eli, de Ofni e Finéias. E nós conhecemos a história. Israel vai para a guerra, eles perdem a guerra, a arca é tomada, Ofni e Finéias é morto, Eli fica sabendo, cai da cadeira e morre, e quebra o pescoço. Imagina para o povo que é religioso, que não quer viver a palavra de Deus, mas está apegado às tradições religiosas que os hebreus tinham, ficar sabendo que o sumo sacerdote e que os seus filhos, que também eram sacerdotes, morreram. Então era um grande zunido, era um grande trauma para aquela sociedade daquela época. Mas eu quero chamar a atenção de vocês hoje para esse jovem, porque a palavra do Senhor diz que ele dormia no Santo do Santo, ele dormia onde a arca ficava. E você falava assim, por que ele não morreu? Porque tinha homens que ao entrar no Santo dos Santos, era fulminado. A gente vê homens que tocaram na arca morrer, e ele não, porque ele era jovem. E ele era puro. Não tinha como morrer. A sua pureza ainda existia. O coração puro dele ainda era preservado. Samuel era um menino que queria servir, queria fazer o melhor, queria se dedicar às coisas de Deus. E ele estava o tempo todo trabalhando e fazendo e realizando. Talvez você já ouviu a palavra, você tem ouvidos para ouvir. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente vê muitas passagens da Bíblia falar sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sabe o que é esse ouvir? Que a gente está aqui escutando. Mas você sabe o que é ouvir? Ouvir é agir com atitude. É agir pronto para fazer. É ouvir, é agir e não simplesmente escutar. E diz a palavra do Senhor que Deus falou com Samuel e ele ouviu. E
por que ele ouviu? Porque ele se levantou e foi até Eli. Por que Eli? Porque Eli era o homem que o influenciava. Eli era o homem que dava a ele as ordens de como servir a Deus. Mas o texto diz que ele não conhecia a palavra de Deus. Veja, ele servia no templo do Senhor. Ele servia para o Senhor e não conhecia a sua palavra. Ele estava ao lado do sacerdote e não conhecia a palavra do Senhor. Isso demonstra e expõe como Eli era. Como ele era um péssimo sacerdote. Porque o menino que estava com ele não era capaz nem de ensinar a palavra do Senhor. Ele só trabalhava sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas ele estava pronto. Ele estava agindo com interesse. Ele estava preocupado em fazer as coisas como deveriam ser feitas. Por isso que quando o Senhor o chama, ele age com interesse. Ele levanta e vai até ele. Se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vê aqui os adolescentes falando do que eles vivenciaram no acampamento. Era interessante que o dia que eu fui pregar lá, passou o Solzinha com o João, com rodo, balde, vassoura, para lavar o banheiro, não foi? Vocês podiam escolher? Não, era a regra, não era? Era uma regra. Mas se eu perguntar para as mamães hoje, quando elas chamaram eles essa semana, eles estavam agindo com interesse de ajudar? Eles estavam prontos para agir? Eles estavam prontos? Eles estavam com interesse? Eu sei, por exemplo, que a Ana, a pastora fala assim: Ana, me ajuda aqui. Ai, mãe, eu estou cansada. Ela não estava agindo com interesse. A pastora chamou 1, 2, 3 e ela foi. Mas ela foi sem interesse. É como se você ficasse em casa e falasse assim: ei, pega um copo d'água para mim. Ah, pega aí. Agora não. Ou aquela famosa frase: eu já vou. Isso é a atitude de quem não tem interesse em fazer aquilo, em realizar aquilo. Aquela pessoa não está ouvindo. E talvez algumas mamães aqui já perceberam isso quando chamam seus filhos. Meu filho não está me ouvindo. Agir com interesse é ouvir. É agir, estar pronto para realizar. E quando Deus chamou Samuel, ele ouviu, porque ele se levantou e foi. Não precisou falar 2 vezes, falou simplesmente Samuel. Samuel. E ele se levantou e foi até Eli. Ele estava pronto. Ele estava disponível. Ele estava agindo com vontade. Está entendendo? E diz a palavra do Senhor que ele foi até Eli. Eli falou: não fui eu que te chamei. Vai deitar. E a voz chamou de novo. E ele se levantou de novo, porque ouviu. E na terceira vez, ele fala para ele: olha, da próxima vez, você diz: eis-me aqui, Senhor. Estou o quê? Ouvindo. Estou aqui pronto para agir com interesse. Estou pronto para agir com interesse. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor falou com ele. E Samuel diz: fala, pois o teu servo está
ouvindo. Você está entendendo? Ele estava acostumado a ouvir Eli. Nunca tinha ouvido o Senhor. Ele nunca tinha conhecido o Senhor pela sua palavra, mas estava pronto para servir. Estava pronto para agir. Estava pronto para obedecer. Estava pronto para se relacionar com Deus. Estava pronto para obedecer a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Mesmo sem ter experiência com Ele. Mesmo sem ter intimidade com Ele. Aquele menino estava pronto para agir. O que Deus quer falar conosco hoje? Porque quando eu meditava sobre isso, o Espírito de Deus falava assim: hoje Eli faz alusão ao mundo para nós. O mundo que nos influencia, o mundo que oferece para nós ensinamentos que lhe é conveniente. Mundo esse que está influenciando no nosso crescimento. Mundo esse que nos oferece condições, direções. Mundo esse que nos coloca para trabalhar a favor dele. Mundo esse que fica colocando sobre nossas costas uma obrigação e que nós, durante boa parte da nossa vida, estamos aqui dispostos a servi-lo favoravelmente. Estamos dispostos a fazer o que Ele quiser que a gente faça. Por isso, muitas vezes, Deus não tem espaço na tua vida. Por isso que Deus, muitas vezes, não tem condições de realizar coisas na sua vida. Porque quando Ele fala, você vai para o Eli. Quando Ele fala, você corre para quem te influencia e não para quem realmente está falando com você. Quando Deus fala, você vai para aquilo que você quer, aquilo que você conhece, e não naquilo que você não conhece. Você vai permitir que a influência venha daquilo que você está acostumado. E aí, talvez, algumas mulheres ou alguns homens correm para a novela para ver se a novela distrai a cabeça. Algumas pessoas, quando estão com a cabeça cheia, recorrem para filmes de cinema. Algumas pessoas recorrem para passeios e diversões. Algumas pessoas recorrem para ir ao shopping e fazer compras. Algumas pessoas recorrem para o consumismo. Recorrem para as coisas que ela pode ter, porque são estas coisas que influenciam você. São estas coisas que influenciam a sua família. E hoje o Espírito Santo veio aqui falar o teu nome, para que você pare de ir até o Eli e passe a dizer: Senhor, vou agir favoravelmente para o Senhor. Vou agir com interesse para o Senhor. Vou agir com interesse para as coisas que o Senhor quer. Porque vai chegar uma hora que Deus vai te chamar e você corre para o mundo e o mundo diz: não fui eu que te chamei. E talvez isso já esteja acontecendo na tua vida. Você está preocupado, corre para o mundo diz: não te chamei. E o Espírito de Deus está dizendo: vem para cá. E você corre para o mundo, e o mundo diz: não te chamei. Deus te chama, e você corre para aquilo que você está acostumado a correr, para os escapes que você está acostumado a ter. Por isso que as pessoas, quando estão presas ao vício, elas dizem: vou parar de fumar, vou parar de beber. Aí o diabo dá uma apertada, elas voltam correndo. Por quê?
porque é aquilo que influencia a vida delas. É aquilo que está dominando a vida delas. É para estas coisas que eles servem. E quando Deus fala, não corre para isso, corre para mim. Diga para mim, ei Senhor, estou te ouvindo, estou disposto a agir favoravelmente para o Senhor, e não mais para Eli, e não mais para Ofni e Finéias, e não mais para isso que me influenciou durante toda a minha vida. Eu estou disposto a agir favoravelmente para o Senhor. Por isso, quando Deus fala para ele assim, olha, estou prestes a fazer com que o ouvido das pessoas venham a tinir quando ficarem sabendo o que vai acontecer com Eli. Ô irmãos, a gente vê aí rumores de guerra, a gente vê Rússia, Estados Unidos, Ucrânia. Estamos muito perto de guerras que nós vimos no século 20. Nós estamos vendo aqui muito pertinho da gente, na Venezuela, pessoas morrendo todos os dias. A gente vê na Colômbia, a gente vê aqui no Equador, e agora a gente já vê no nosso país isso acontecer. E nós estamos aonde? Correndo para Eli, Ofni e Finéias. A gente está correndo para este mundo que nos influencia, e Deus está chamando a gente para sair dessa influência. Deus está mostrando para nós que este mundo é perecível. Ele está mostrando que o conhecimento deste mundo é perecível, e que a influência desse mundo é perecível, e o que Ele quer propor para nós é algo que não é perecível. Ele quer mostrar para mim e para você que estas coisas não acabam. Ele quer mostrar que a influência do reino dele, da sua palavra em nossas vidas, não acaba. Porque passam os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. É essas palavras que você precisa saber. São estas palavras que você precisa confiar. São estas palavras que você precisa agir com interesse. É a voz de Deus que você precisa ouvir. E talvez hoje você olhe ao seu redor e talvez não entenda nada do que está acontecendo, porque eu acho que Samuel também não entendia nada. Talvez a visão que Samuel tinha do sacerdócio era aquela visão distorcida que ele via que Ofni e Finéias tinha, de depravação, de abuso de poder, de usar da posição que eles tinham favorável para usufruir, para tirar proveito. E talvez ele olhava e achava que era normal essa posição. Talvez a visão que Samuel tinha de um líder acomodado, de um homem que não era espiritual como Eli. Talvez no coração dele, ele talvez achasse que era normal. Mas um menino puro, que ainda mantinha no seu coração a pureza, que deitava e dormia do lado da arca do Senhor, e que Deus sabia que aquele coração permanecia puro, por isso ele continuava a dormir ao lado daquela arca. Deus o chamou e disse: não vou permitir que o coração desse menino puro seja contaminado pela sujeira destes homens. Não vou permitir que o coração puro desse menino seja estragado com a atitude suja desses homens. E quando Deus chama você, este é o propósito: impedir que você seja contaminado pela sujeira, pela influência que este mundo tem. O Senhor, quando te chama e quando você fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode falar, porque eu já estou pronto para agir favoravelmente ao Senhor, para agir pronto para as suas ordens, para agir com vontade, com interesse de obedecer o Senhor.
Ele poderia, naquele momento, simplesmente dizer: eu quero continuar a vida que tenho. Eu quero continuar tendo a influência que eu tenho. É triste quando eu vejo ainda, dentro da igreja, pessoas que ouvem, escutam, mas não ouvem. É triste ver a igreja brasileira dizer estar cheia do Espírito Santo, sendo tão egoísta, tão individualista, tão vaidosa, tão orgulhosa. Essa competitividade é vaidade. É a minha igreja que vai para o céu, não a sua igreja vai para o céu. Não a minha que está no caminho, não a sua. Isso é vaidade, isso não demonstra espiritualidade verdadeira. Quando o povo entra na internet, em vez de ouvir a palavra, ela questiona, ela julga. Por isso não se prega nesta igreja, para no final do culto você levantar uma plaquinha dando nota. Eu estou preocupado para a nota que você vai dar para a mensagem. Estou preocupado se você vai achar que esse culto foi tremendo, ou se esse culto não tremeu. Não estou preocupado se você vai achar que a nossa igreja está cheia do poder, ou não está cheia do poder, aos padrões que são vistos por aí. O que nós estamos preocupados é que você ouça o Senhor te chamar, e você diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, para que ao ouvir a voz do Senhor, você abra a mão da sua vaidade, do seu individualismo, da sua arrogância. Porque aí sim o Espírito Santo de Deus pode atuar na sua vida, e aí sim você vai poder dizer: eis-me aqui, Senhor, enche-me com teu Espírito. Porque Deus não habita em casa suja, Deus não habita em casa isolada, Deus não habita em casa individualista, Deus não habita em casa egoísta. Deus habita numa casa humilde, uma casa que reconhece que é dependente do Senhor, uma casa que olha para o Senhor e diz: Senhor, pode dizer que eu faço, eu estou pronto para agir com interesse. Estou pronto para agir com interesse pelo Senhor, pelo seu reino, pela sua obra. Em vez da gente ficar criticando, em vez da gente ficar apontando os erros da igreja, em vez da gente ficar ecoando erros das pessoas, a gente age favoravelmente para Eli e não ouve o Senhor nos chamar. Quando eu olho os homens de Deus, alguns estão se corrompendo, e muitos estão se endurecendo, e muitos estão largando da fé, porque estão escandalizados com o próprio povo. Povo infiel, povo que os abandona, povo que abandona as suas famílias, povo que os caluniam, povo que não os ajuda em nada. E que esses homens são humanos, que têm um coração, que têm lá os seus medos, que têm lá as suas preocupações. Meu pai deu a vida toda dele para servir ao Senhor. Morreu e não deixou nada para minha mãe, porque passou a vida inteira servindo a Deus. E aí quando homens de Deus resolvem querer deixar alguma coisa para suas famílias, eles são ladrões, são corruptos, e o povo não perdoa eles. Vocês estão entendendo? Em vez de nós questionarmos, em vez de nós competirmos. O Paulinho falou aqui que o slogan do acampamento era: juntos somos mais. As igrejas hoje estão competindo como igreja, como empresas. As pessoas estão procurando métodos de como se destacar mais que as outras, sendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não individualiza nada. Uma igreja cheia do Espírito Santo age, trabalha favoravelmente para o reino de Deus. Hoje, o Espírito de Deus mandou falar isso para você. Haja
com vontade para Deus. Haja favoravelmente para o Senhor e não para o que te influencia ao longo destes anos todos. Para de dizer sim para as coisas que te influenciaram até hoje e passa a dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E eu sei, meus irmãos, que Deus tem falado muito com vocês. Eu sei que o Espírito de Deus tem falado muito com vocês, tem incomodado muito o coração de vocês, mas ainda vocês estão indo para Eli. Talvez você foi na primeira, na segunda, na terceira. Hoje Deus está falando: sou eu e não Eli. Sou eu que estou falando com você e não Eli. Comece a obedecer-me, comece a dar-me liberdade, permita que eu te use, e use a favor do reino, e não a favor de você mesmo, e não a favor da sua vaidade, e não a favor das suas vontades. Se submeta ao poder de Deus, se entregue ao Senhor, e permita que o Senhor cuide de você. Samuel é o segundo homem mais cheio de Deus que nós vemos no Velho Testamento. Porque as pessoas gostam de fazer comparações. E se for fazer uma comparação, talvez Moisés foi o homem mais importante de Israel naquele momento de libertação. Às vezes as pessoas nem falam de Abraão, nem falam de Isaac, nem de Jacó, mas Moisés é o libertador. Por quê? Porque a história enaltece e valoriza. Mas Samuel foi um homem de Deus. Ele governou Israel, ao ponto dos homens olharem para os filhos dele e dizer: olha, desculpa Samuel, mas nós não vemos nos seus filhos a mesma condição que você tem. Então dai-nos um rei. E Samuel fica tão triste com essa escolha, ao ponto de Deus ter que vir falar com ele e dizer: Samuel, não é vocês que eles estão rejeitando, estão rejeitando a mim. Porque eles gostavam do domínio de Eli, de Ofni e Finéias. E você veio, me ouviu favoravelmente, trabalhou ao meu favor, a favor do reino. Você mudou o costume dessa terra. Você mudou o costume desse povo. Você fez com que esse povo voltasse a me ouvir, coisa que eles não me ouviam há muito tempo. Eles voltaram a ouvir a minha palavra, coisa que há muito tempo eles não ouviam. E é por isso que eles estão rejeitando, porque eles querem voltar para a sujeira, eles querem voltar para a lama, como os porcos fazem. Mesmo que depois de tomado banho, é lá que eles querem se instalar. Mas Samuel, homem de Deus, não é homem de Deus por causa de Ana, é homem de Deus porque ele ouviu favoravelmente a voz de Deus. E você assim será também, se você ouvir a voz de Deus. Você homem, você mulher jovem, você precisa ouvir a Deus. E não ouvir a Deus somente naquilo que você gosta de ouvir. Porque é muito bom a gente ouvir a Deus dizer: eis que abro a porta, eis que te abençoo, eis que te dou, que te trago, que te faço. Quando Deus chamou Paulo, Deus falou para Paulo: Paulo, você vai sofrer, você vai ter perseguições. Haverão muitos sofrimentos, terão muitas dificuldades. E Paulo diz: eis-me aqui, Senhor, estou te ouvindo, estou te ouvindo. E aí Paulo chega no final da sua vida: olha, estou sendo derramado, combati um bom combate, mas guardei em mim a confiança. Essa confiança ninguém tirou. As pedras não tiraram, os naufrágios não me tiraram, os açoites não me tiraram, as dificuldades não me tiraram a minha confiança.
permanece. Por isso ele diz: guardei a fé. Guardei a fé. Guardei em meu coração a confiança. Quando eu vejo Josué enfrentar todas as lutas, e ele vira para o povo e diz: eu sei o que vai acontecer com vocês, mas não me importa o que vocês façam, importa que eu e a minha casa sirvam ao Senhor. Independente das lutas, das dificuldades, a tua confiança, ela será renovada a cada dia, se você agir com interesse para a voz de Deus. A tua força, o teu vigor, a tua alegria, a tua paz será renovada a cada dia, a cada manhã, se você agir com interesse pela voz, pelo chamado de Deus. Por isso não importa, meu irmão, qual seja o teu problema. E se você veio aqui nessa noite ouvir uma mensagem que é para mostrar para você como resolver os teus problemas, eu estou falando como voz de Deus para você. Haja com interesse pelas coisas de Deus, e o Senhor agirá com interesse pelas tuas coisas. Pastor, de onde você está tirando isso? Há um salmo que diz: buscai primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a tua dificuldade, não importa o que você está passando no momento, Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando. Para de ir para Eli. Hoje é o dia de você pôr um basta e dizer: o teu servo está te ouvindo, a tua serva está te ouvindo. Amém? Palavra do Senhor para você.